Seguindo com o nosso vídeo, bora para mais um nome. Até selecionar um outro aqui, acho que um que eu vi muitos de vocês comentando, eu não gostaria, mas vou trazer aqui também, que é um dos zagueiros melhores, né, mais famosos, melhor dizendo, do futebol mundial, que está aí à disposição do mercado, que é o Miranda, né, o João Miranda, 38 anos de idade, não irá renovar o seu contrato com o São Paulo, onde ganhava uma fortuna por lá, né, se eu não estiver enganado, mais de 4% dos R$ 1.000 mensais, então a diretoria do Goiás, para fazer algo nesse sentido, é basicamente impossível. Mesmo assim, um nome assim que... O Miranda, ele é um jogador muito competente, né? Não dá pra dizer que é um medalhão ou que fica muitas vezes fora por problemas físicos, né? Tanto é que nesse ano ele participou de 36 partidas lá no São Paulo, com um gol marcado e também uma assistência. A questão é que é sim um zagueiro muito caro, acho que deve ter várias possibilidades, principalmente no mundo asiático, né? Para ele continuar ganhando um bom valor salarial, e a idade já pesa, né? 38 anos, querendo ou não, já é um fator mais elevado. Quero saber a sua opinião sobre esse zagueirão, ele que voltou aqui para o Brasil em 2021 ainda no São Paulo, somando 46 jogos com um gol marcado e 2 assistências. Começou ainda lá no Coritiba em 2004, foi vendido muito cedo para o futebol francês e voltou aqui para o Brasil em 2006 no São Paulo, onde ficou até 2011, quando foi negociado com o Atlético de Madrid. Foi vice-campeão da Champions por lá, campeão da Copa do Rei com direito a gol na final, também campeão do Campeonato Espanhol, passou na Inter de Milão de 2015 a 2019, quando teve uma breve passagem também no futebol chinês, né, antes de chegar aqui no São Paulo de novo no Brasil em 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse experiente, né, o que você pensa a respeito de um zagueirão mais rodado dentro do futebol mundial e mais caro também, como é no caso do João Miranda. Certamente de nome não tem como contestar, né? Poucos zagueiros na história do futebol mundial tem tanto cartaz quanto aí o Miranda, mas atualmente, dentro do atual cenário do Goiás também, não vejo como uma boa negociação em jogadores medalhões. Indo para um contraste, né? Quando eu já falei do Miranda, que é um cara mais experiente, quero indicar aqui um outro zagueiro também para a composição de elenco. Não vejo ele como essa característica já de chegar e assumir a liderança, mas que é o Bernardo Chapo, né? Ele tem 23 anos de idade, acho que essa é a pronúncia dele. Fez uma excelente Série B com a camisa do Ituano, somando na segunda divisão 29 partidas, 3 gols marcados e uma assistência. Durante toda a temporada foram 34 atuações, né, com a camisa do Ituano. Também participou de 5 partidas no Campeonato Paulista. Começou como reserva, ganhando ali alguns minutos durante a temporada e acabou terminando o ano, né, em grande fase. O Ituano que por muito pouco não conquistou o seu acesso. Ele que costuma atuar um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, também pode se encaixar nessa característica, pode fazer os dois lados também. É muito jovem, 23 anos, tem contrato com o Ituano para o ano que vem, 1,91 m de altura, né? Ele que é brasileiro e também tem dupla nacionalidade de Luxemburgo, né? Bem diferente, acho que muito por conta disso, desse seu sobrenome meio alemão. Ele que começou ainda a sua carreira no elenco principal do Ituano, lá em 2018, fazendo uma partida naquela temporada, também depois participou muito bem no elenco Sub-19 e no Sub-20, e na temporada já do ano passado, em 2021, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo 17 partidas, né, durante a competição, durante todo o ano, melhor dizendo, com um gol marcado, todos esses jogos, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu o título. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mais um nome bastante visado dentro do mercado, mas aparentemente nenhum grande clube assim no Brasil de Série A, como no caso do Goiás, fez proposta por esse jogador. Acharia uma boa alternativa, né, só 23 anos de idade, jogou muito bem pelo Ituano, ainda tem muita margem para crescimento. Gostaria sim do Bernardo Chapo, né, aqui no Goiás. Quero saber se você conhece, né, também esse jogador que estava aí, está, né, no Ituano. E para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre outros dois nomes. O primeiro deles, muito pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, que no caso é do zagueiro venezuelano, o Wilker Angel. Ele que tem 29 anos de idade, destacou aqui bastante no futebol sul-americano, né, com a camisa ainda do Deportivo Táchira, onde jogou lá de 2010 até 2016, sendo sempre um jogador importante na sua função. Por último, ele estava no futebol da Turquia, nessa temporada agora 21/22, e disputou aí pelo Göztepe, né, uma equipe tradicional lá da primeira divisão do futebol turco. Por lá foram no total, nesta temporada de 21/22, 17 jogos, né, com nenhum gol marcado. Ele não começou ainda a trajetória, no caso na temporada 22/23, ou seja, a partir do mês de junho ele não atuou, né, o que mostra essa sua sem continuidade, né. Ele, por exemplo, foi convocado 29 vezes, em 29 jogos, né, ele acabou participando pela seleção venezuelana com 2 gols marcados. Ele que saiu do Deportivo Táchira ainda lá no ano de 2017, passou numa equipe chamada Grozny, da primeira divisão do futebol da Rússia, e depois passou por mais 5 temporadas lá também na Rússia, defendendo
É o mesmo time? Ele começou inicialmente no Terek Grozny, e depois foi para o Almaty Grozny, né, onde ele ficou mais 4 temporadas nessas duas equipes lá no futebol da Rússia, todas elas na primeira divisão. E agora, né, por último, no futebol da Turquia. Um zagueirão que costuma fazer mais uma função pelo lado direito do campo, destro, 1,88 m de altura, disputou aí, por exemplo, a Copa América de 2016 com 4 partidas pela seleção venezuelana, além disso a Copa América de 2015, Sul-Americano Sub-20 de 2013 e também em 2011. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Wilker Angel, né, jogador de 29 anos de idade, jovem ainda, venezuelano, à disposição aí do mercado, um bom nome, né, se a gente olhar para o futebol sul-americano. Vídeo hoje para falar sobre essa contratação do Goiás para o seu elenco inicial, né, do Campeonato Goiano de 2023, que é o meio-campista o Carlos Maia, atleta de apenas 21 anos de idade, nasceu ali no interior de Pernambuco e começou a sua trajetória ainda muito cedo, né, no Resende do Rio de Janeiro, ainda lá na temporada de 2018 com apenas 17 anos de idade. Então, um jogador que é muito jovem, tem apenas 21 anos, já teve oportunidades no elenco de cima, tanto ali da Perilima, melhor dizendo, um time do interior da Paraíba, melhor dizendo, né? Acabei confundindo aqui com Pernambuco. O Perilima, que é de Campina Grande. Disputou das últimas 3 temporadas, 2 na primeira divisão e agora recentemente em 2022, na reta final, na segunda divisão do estadual, eles chegaram até as quartas de finais. E o Carlos Maia também foi um jogador importante, sendo titular na segundona com 2 gols marcados. Então ele começou muito cedo, ainda lá no Resende, tendo uma partida, né, no elenco principal com apenas 17 anos, passou também no Sub-20 do Madureira com 7 jogos e 2 gols marcados, chegou ali no Perilima em 2020, no elenco Sub-19, Sub-20 também fazendo a sua reestreia, né, no profissional, com 8 partidas naquela temporada, na disputa do campeonato paraibano, melhor dizendo, na primeira divisão, né, 8 jogos, já o atleta que naquele período tinha o quê? 19, 20 anos de idade, já é uma baita experiência no ano de 2020 e sendo vários deles como um jogador principal. Participou também na disputa da Copa São Paulo na temporada de 2020 e na Copa do Brasil Sub-20 também naquela mesma temporada. Em 2021 ele foi contratado pelo Grêmio, né, o tradicional Grêmio aí, no time Sub-20, apenas por empréstimo. Participou em 2021 de apenas 4 jogos, né, não foi tão bem utilizado por lá. Desses seus 4 jogos, divididos na disputa do Campeonato Brasileiro, com uma atuação, né, 27 minutos, e também diante do Botafogo, e mais 3 partidas no Campeonato Gaúcho Sub-17, sendo apenas 2 delas como titular. Essa sua rápida passagem no Grêmio, agora em 2022, acabou retornando para o Perilima, né? O cara era tão jovem que mesmo após essas várias rodagens, ele ainda fez a disputa do campeonato da Copa São Paulo, né, de futebol júnior, agora no ano de 2022, com 3 partidas e 1 assistência, jogou muito bem, né, nessa disputa da Copinha, inclusive enfrentando o São Paulo com boas partidas nessa última temporada. Tanto é que ele foi chamado para o elenco principal, dessa vez do Campinense, né, onde fez 10 partidas em 2022 com 1 gol marcado, sendo dos seus jogos 6 deles na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, 2 no Campeonato Paraibano e também mais 2 atuações na Copa do Nordeste, né? Na Série C do Brasileirão, dessas suas 6 atuações, 4 delas foram como titular, né? Então tendo uma experiência, também marcou um gol contra o Ferroviário do Ceará. Foi até uma boa participação, acabou saindo na reta final da temporada e voltou, né, para o clube onde ele começou, que no caso foi o Perilima, na segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Foi muito natural. Agora neste ano, né, a CBF que mudou o seu regulamento de transferências, os jogadores ele basicamente fica sem clube na reta final do ano e precisa buscar um outro destino, né, para não ficar sem receber. Foi o que aconteceu aí basicamente em 3 meses de competição, onde ele voltou lá para Pernambuco, foi bem, 8 partidas, grande parte delas como titular, marcou 2 gols também, time que conseguiu chegar até as quartas de finais, depois de algumas temporadas na primeira divisão, acabou caindo, né, e não conseguiram o seu acesso. Dessa forma, uma aposta da diretoria do Verdão, ele que completa 22 anos de idade, ainda no mês de maio, né? Ele que nasceu no ano de 2001. Jogador muito jovem e, segundo o site Transfermarkt, ele assina com o Verdão até dezembro de 2023. Uma aposta da diretoria do Goiás, principalmente agora nos primeiros jogos do Campeonato Goiano. Esses jogadores como o Carlos Maia, o Eduardo Churran, outro zagueirão também no caso do Edu e vários outros, né? Que chegam aí com outros clubes desconhecidos ou ainda muito jovens, eles não entram dentro da lista de reforços oficiais para o Goiás no que tange da parte financeira, né? A contratação do Carlos Maia, ela não interfere em nada dentro do planejamento do
time financeiramente falando para a contratação de jogadores do elenco principal, já que, por exemplo, o seu salário, a sua contratação não exige um grande esforço da diretoria, como foi no caso, por exemplo, de outras contratações, né? O Sander, lateral esquerdo, a permanência do Lucas Alter, o Felipe, volante, além disso as negociações, né, com o Alisson, Fernandinho, esse sim para o elenco principal, os outros apenas com uma aposta da diretoria. Se vingar, beleza, né? Um grande jogador para a disputa ali da Série A, custando muito pouco. Caso não dê certo, não vai prejudicar em nada, né, o orçamento do Goiás, nessa sua recuperação financeira também, continuando em 2020. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link aqui embaixo da 1xBet também no primeiro comentário fixado.